Olá, tudo bem? Vamos agora para o signo de Câncer, para as reflexões do tarô mitológico para o mês de fevereiro de 2020. Vamos ver qual foi a reflexão aqui para os cancerianos e cancerianas. Bom, a primeira carta que saiu foi o Quatro de Espadas. O Quatro de Espadas vem mostrar, vem dizer que esse é um momento de reflexão. É um momento em que a pessoa deve se interiorizar, deve se ficar um pouco mais isolada, justamente para fazer uma reflexão, para fazer uma análise. E essa reflexão e essa autoanálise provavelmente é em cima aqui na carta número 2, que é o 10 de copas. Nessa carta, essa é a carta de conexão, de união com o divino. Aqui Psique e Eros, já estão casados e estão, nesse momento aí, subindo ao Olimpo. Então mostra que é uma reflexão muito relacionada com o divino. Qual é a visão do divino, do Criador do universo, de Deus, que nós temos? É aquela figura punitiva, lá do Antigo Testamento, ou é uma figura amorosa que só ajuda, que foi a figura que Jesus, quis trazer, a missão de Jesus, basicamente, era mostrar quem era o Pai, quem era o Criador. Porque naquela época e até hoje, ainda se acredita que esse Criador é uma figura punitiva, uma figura de sentimentos humanos, que como se fazia os sacrifícios humanos, a gente tem que aplacar a ira do Deus, Então, uma reflexão em cima, qual é a visão do divino que nós temos, Alguém amoroso ou alguém punitivo? E aí, quando a gente vai aqui para a carta 3, que é a carta cabeça, aqui, o que está na cabeça aqui da questão, pairando aqui sobre a questão, saiu o rei de espadas, que é Ulisses, que apesar de ser um cara altamente estratégico, e altamente justo, ele era conduzido unicamente pela mente. Ele não colocava o sentimento, nas suas análises, Era puramente racional, era o justo, o correto, seria, aquela lei lá do olho por olho, dente por dente, Assim que era essa figura. Então, o Rei de Espadas mostra que o que está aí para ser analisado é justamente essa visão, porque se você tem uma visão de um Deus ou de um Criador do universo que castiga, que pune, então é uma visão muito próxima aí de como Ulisses se comportava, uma visão muito fria, Você vê que aqui até ele está aí em cima do terreno extremamente arenoso, Não é nem um pouco fértil. E no fundo aqui tem um cenário assim bem nebuloso, Nuvens, Parece que tá anunciando uma tempestade. Então, assim, essa coisa da mente, de não ver as coisas com sentimento, pode estar muito baseada nessa visão aí do divino como alguém punitivo, alguém que rege as coisas no olho por olho e dente por dente. Porque se a nossa percepção do Criador é essa, nas nossas atitudes cotidianas, a gente também vai fazer isso. Porque se ele faz, e ele é o Todo-Poderoso, perfeito, por que eu não posso fazer? É por isso que a reflexão que convido aqui para o mês de fevereiro é rever essa concepção do divino. E quando a gente vai aqui para a carta 4, que é o 3 de paus, o que essa carta aqui representa? Que no caso é a base da questão, É o que está na base aqui de tudo. Nessa carta, Jazão vai reclamar lá o seu direito ao trono, e o rei Pélias, que é o tio dele, que usurpou o trono dele, que era do irmão, o pai de Jazão, entrega a coroa a ele, Aqui você vê que ele está
ajoelhada aqui, entregando a coroa para o Jazão. Só que, para que Jazão tivesse direito a essa coroa, ele teria que recuperar o Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro era um presente dado por Zeus. Então ele teria que recuperar esse Velocino de Ouro para poder ter direito a essa a coroa, né? A ser coroado rei. Então essa carta aqui, como base da questão, o que ela mostra? Ela mostra que a pessoa vai precisar empreender uma jornada, uma busca pelo Velocino de Ouro, que no caso, aqui que é o presente de Deus, uma busca, um presente de Zeus, né? Mas não deixa de ser aqui uma busca por um presente de Deus, né? Uma relação com o divino. Então mostra que o que vai se iniciar, o que precisa se iniciar é essa relação. E quando a gente vê aqui na carta 5, que é a carta das influências do passado, né? O que precisa ser deixado para trás, a gente vê uma carta que representa o conflito com as pessoas, que é aqui, você vê, é na mesma história lá de Jazão, né? Lá embaixo era o 3 de paus, aqui já é o 7, que já está avançando na história. Então aqui nesse caso ele está brigando lá com o rei Aete, né? Jazão está brigando com o rei, em busca do Velocino de Ouro. Então, mostrando que às vezes, se a gente tem essa visão do divino como punitivo, a gente acaba entrando em conflito com as pessoas por conta disso, sabe? Então, esse conflito com as pessoas, no relacionamento, ele vai ser deixado para trás a partir do momento que a gente deixa também essa concepção do divino para trás. E quando a gente vai aqui para a carta 6, que as influências do futuro, não por acaso aparece o pajem de paus, você vê, está dentro do naipe de paus ainda, você vê 3 cartas aí consecutivas dentro desse mesmo naipe, e essa carta aqui é onde você tem Fricho, que ele foi quem recebeu o Velocino de Ouro de Zeus, e está lá, sobrevoando, fugindo, né, dos perseguidores que queriam matá-lo, ele e a irmã, né? Ele está fugindo aí no Velocino de Ouro. Então mostra o que o pajem, ela é uma carta que mostra o início, né, de alguma coisa, né, um início assim bem ainda incipiente, né, aquela ideia assim bem inicial mesmo. Aqui no caso do elemento aqui fogo, né, que é o de paus, é o princípio de uma ideia, né, o princípio de uma visão que nesse contexto do jogo todo, a gente vendo aí o Velocino, que é essa nova visão de Deus, essa nova visão do divino, que virá, se a pessoa se dispor a questionar a visão que ela tem, essa nova visão virá. Né? E vindo essa visão, a carta 6, a gente indo aqui para a carta 7, a 7 é o Cavaleiro de Copas. Você vê, aqui a gente tem Perseu. Perseu era o autêntico herói, né? Ao longo da mitologia grega, né? Houve vários heróis. Muitos não foram até o final, sabe? Muitos não se mantiveram como heróis até o fim. No caso do Jazão, no caso de Teseu, lá da história do Minotauro, ele no final da vida deles, eles não se mantiveram aí dentro do caminho do herói, mas Perseu se manteve. Então essa carta saindo aqui como uma extensão futura aí dessa, que é a carta que sai na posição 7, geralmente é uma extensão futura da carta 1. A carta 1 era lá o 4 de espadas, né? Então, ela surgindo como uma extensão, ela mostra essa reflexão que a pessoa vai fazer em relação à divindade, vai trazer para ela um olhar mais coletivo, porque Perseu era aquele, sabe, aquele diligente que ajuda todo mundo, que é preocupado com o interesse, é a figura do herói, né? Ele é preocupado com o interesse coletivo.
né? Ele não está preocupado com o próprio interesse, ele está preocupado com os outros, né? Como é que ele harmoniza, como é que ele ajuda, como é que ele estabelece parcerias. Então, assim, está mostrando que o que se vai trazer dessa reflexão, dessa nova relação com o divino, é nos tornar pessoas mais, vamos dizer assim, menos egoístas, né? Mais preocupadas com o outro, também mais com uma visão com o outro, saindo aí desse conflito com as pessoas e caminhando para uma questão mais harmônica, né? E aí quando a gente vai aqui para a carta 8, que é a carta que nessa posição mostra como é que a gente vai ser visto, como é que a gente vai ser visto pelas pessoas, né? Se você fizer essa reflexão, né? Fizer essa autoanálise, você vai ser visto como uma sacerdotisa, né? Você vai ser visto vamos dizer assim, um religioso, né? As pessoas vão ver que você realmente está preocupado com essa parte. Porque assim, quando você descobre a verdadeira natureza de Deus, que não tem nada a ver com essa figura punitiva, que escolhe uns em detrimento dos outros, quando você descobre essa realidade, descobre que Deus não é isso, que já é propagado aí há milênios, né, no planeta, você, inevitavelmente, você quer passar essa visão de mundo para frente, você quer passar essa nova forma de conceber a divindade para frente. E aí é o que mostra aqui a sacerdotisa, que esse fato de as pessoas verem, né, como uma sacerdotisa, é ver como uma pessoa que está levando um conhecimento diferente em relação ao divino, você vê. Então mostra que assim, a pessoa enveredando por esse caminho, questionando essa visão de Deus, que é a visão que permeia a sociedade, porque se a visão de Deus fosse outra, a sociedade não seria do jeito que é. Ela só é porque se o cara lá pune, briga, escolhe um e não escolhe outro, você vê. Agora há pouco tempo aí, nessa questão entre os Estados Unidos e Irã, os dois se consideram ao lado de Deus, já percebeu? Tanto um tomou as suas ações baseado em Deus, e tanto o outro tomou as suas ações baseado em Deus. Qual é a figura de Deus que tem tanto quem está de um lado como quem está do outro? Não é um Deus amoroso, não é um Deus que vê todos como os irmãos, pelo contrário, porque está um entrando em choque com o outro, pô. É essa visão de Deus que infelizmente impera aí já há muito tempo. E aí, seguindo por esse caminho, na carta 9, né, que é a esperança, né, esperança e temores, a esperança aqui no caso é de um aqui, 3 de copa, ele mostra o início de um relacionamento. E nesse caso é um relacionamento com o divino. Né? É o início com um relacionamento com o divino que até então não se tinha, ou não se tinha da maneira que deveria ter, né? Que deveria, como é que deveria ser essa relação? Mas é uma coisa ainda muito inicial, né? Essas cartas 2, 3, ela mostra assim, que é uma coisa muito incipiente aí no início. Se é esperança e temores, o temores é de você não saber aonde vai dar aquilo, né? Aonde vai dar essa nova percepção, que crenças a gente vai ter que abandonar, né? Que visões de mundo a gente vai ter que deixar de lado. Esse é um temor, mas, poxa, a esperança é encontrar com o divino real, né? E aí na carta número 10, né, que é a última carta que mostra assim a situação futura aí de todas essas questões, é uma carta que no 3 de espadas, ela mostra um conflito. É uma carta que espadas, assim como a gente já falou lá do rei de espadas, espadas é o naipe que relacionado à mente, né? Relacionado à mente racional. Então mostra que vai ter realmente um conflito na mente, né? De você saber, pô, mas eu achava que Deus era assim, agora eu estou vendo que não é desse jeito.
Isso vai gerar um conflito, mas esse conflito que vai gerar, ele vai trazer, né, uma nova percepção, porque se não tivesse conflito, se a gente não questionar as crenças que foram nos passadas em relação a Deus, ao mundo, ao universo, a como as coisas funcionam, não tem jeito, a gente vai viver sempre em conflito. Então mostra que assim, vai ter um conflito mental, mas que é um conflito que vai levar a uma percepção, a um esclarecimento maior em relação ao divino. E é esse tipo de utilização, né, do tarô para analisar questões, né, que a pessoa precisa ver, é a metodologia que eu uso dentro da terapia tarológica, que é que é o trabalho de autoconhecimento que eu desenvolvi. Então, lá dentro da terapia, a gente também, né, abre um jogo igual a esse e com a vantagem de você se utilizar do tarô para trazer uma questão que a pessoa deve analisar, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que da nossa vida a gente precisa mudar, o que a gente precisa ressignificar, o que a gente precisa ver com outros olhos, mas a gente não sabe por onde começar. Então, lá dentro da terapia tarológica, por isso que é uma terapia, um trabalho, né, semanal, a gente vai ali, semana após semana, analisando as questões de uma forma personalizada, claro, analisando as questões que o tarô traz, justamente para a gente perceber esses pontos que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa mudar, sabe? Até para conseguir levar uma vida mais tranquila, mais feliz, porque senão a gente fica naquela coisa do eu sei que não deveria agir assim, mas apesar disso eu ajo. Né? Aquela diferença entre o saber e o fazer. Eu sei que deveria ir por aqui, mas eu vou por aqui. E dentro da terapia a gente levanta as questões que fazem você ir por aqui. Né? O tarot traz essas questões num jogo aqui, assim como esse. Né? Então meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, agradeço aí pela sua presença. Se quiser conhecer mais sobre a terapia, tem aqui na descrição os detalhes. E até o nosso próximo encontro, tá certo? Obrigado.